O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos terminando hoje o ciclo do Natal. Natal começa na véspera, do dia 25, a missa da noite, no dia 24, e completa com a solenidade do batismo do Senhor Jesus Cristo. Esse tempo do Natal, ele é muito profundo, é um tempo de reflexão, de meditação, um tempo para a gente recarregar as nossas forças, as nossas energias para o ano que começa, para o ano que todos os anos são assim, né? Grandes desafios, grandes graças, grandes lutas nos aguardam no ano de 2025. E meditar os mistérios de Cristo é a única forma, não existe outra forma da gente viver bem, não existe. Somente na meditação, somente na oração, quando a gente se detém nas coisas de Deus, quando a gente vai adorar o Senhor, aí sim nós conseguimos força para a vida. São Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor, porque nós não somos nada, nós não somos nada. Lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3,19. Todos nós estamos caminhando para as angústias da vida, para a morte e para o sepulcro. O nosso destino é o sepulcro. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Isaías capítulo 38, versículo 2: prepara, arruma a tua casa, porque irás morrer. Nós vamos sair deste mundo, cedo ou tarde, não sei se é amanhã, se é depois, se é daqui 100 anos, mas uma coisa é certa: ninguém fica nesta terra, por isso precisamos da graça de Deus. João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. E meditar o batismo do Senhor é ver o quanto Deus nos deu exemplo, porque as nossas ações são humanas e elas se perdem com o tempo. As ações de Deus são teândricas. O que é isso, Padre? Elas não se perdem com o tempo. O que Jesus fez
há 2000 anos atrás, lá na sua vida histórica terrena, os seus atos históricos, os seus atos terrenos, eles têm um valor eterno, porque as ações de nosso Senhor Jesus Cristo, por ser uma pessoa divina, na natureza humana, também na natureza divina, elas são teândricas, e elas não passam com o tempo. E lembre-se que ninguém é mais inteligente que Deus, ninguém é mais sábio que Deus, ninguém sabe colocar as coisas dispostas como Deus, né? Então nosso Senhor, Ele fez tudo de caso pensado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele preparou a igreja, preparou os sacramentos. E aqui nós debruçamos sobre esta festa maravilhosa, sobre esse mistério lindo na vida de Jesus Cristo. Os santos padres da igreja dizem que o nascimento de Jesus santificou a terra. O globo terrestre já tinha bebido o sangue dos seus filhos. Caim matou Abel. Então a terra, depois do pecado, como está no livro do Gênesis, no início, a terra produziu abrolhos e espinhos, ou seja, a terra se tornou também inimiga do ser humano. A terra precisava ser santificada, novamente santificada. O nascimento de Jesus santificou a terra. O batismo do Senhor, dizem os santos padres, santificou as águas, porque Jesus, mergulhado no Rio Jordão, o Rio Jordão deságua no mar, as águas do mundo inteiro estão interligadas. Então Jesus santifica todas as águas. E a morte de Jesus na cruz, o seu sangue, Ele vai purificar o nosso sangue, vai purificar a nossa vida. Sua morte redime a nossa morte. O seu sofrimento dá sentido ao nosso sofrimento. A sua ressurreição abre-nos as portas da eternidade. São os mistérios da vida de Cristo. Santo Afonso de Ligório diz: é na contínua meditação da vida de Cristo que se acende a fornalha do amor de Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não meditar, não gostar de ter um livro ali, uma imitação de Cristo, um livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, um breviário da confiança, um diário de Santa Faustina, uma intimidade divina, as meditações de Santo Afonso de Ligório, o diálogo de Santa Catarina de Sena, Filoteia de São Francisco de Sales. Quantos livros maravilhosos para a gente meditar. Livros também dos carmelitas. Quantos livros, aquele bonito, Quero Ver a Deus. Quantos livros bons, simples, qualquer pessoa entende. É só parar um pouquinho. Meditação, a Paixão do Senhor, do Padre Luiz de la Palma. Daqui a pouquinho nós estamos já na Quaresma. Quero indicar esse livro na Quaresma para todo mundo. A Paixão de Cristo, segundo o Padre Luiz de la Palma. É um livro do século XVI, escrito por um jesuíta que foi mestre de noviço, um homem santo. É atribuído o melhor livro sobre a paixão de Cristo de todos os tempos, A Paixão do Senhor, do padre jesuíta espanhol Luiz de la Palma. Se a gente não tiver esse cuidado, se nós não tivermos o cuidado de meditar a vida de Cristo, nós não temos o que fazer como cristãos. Vai acontecer o que está lá na carta de Tiago, Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra, não meros ouvintes, porque isso significa enganar você mesmo. Tinha um professor na faculdade que ele dizia assim: o que a gente ouve, a gente esquece. O que a gente escreve, a gente lembra. O que a gente lê, a gente lembra. O que a gente escreve, a gente aprende. O que a gente ouve, a gente esquece. O que a gente lê, a gente lembra. O que a gente escreve, a gente aprende. Nós deveríamos escrever a nossa fé. Você deveria pegar um livro, a Bíblia, ler um pouquinho e ter um caderninho do lado, anotar algumas coisas no próprio livro, na própria Bíblia. Desculpe, meus queridos, os nossos irmãozinhos separados, os protestantes, muitos fazem isso. Você olha a Bíblia deles toda riscada,
Tem livros de anotação espiritual, nem todos, mas é unânime entre os protestantes o estudo da palavra de Deus. Na igreja católica, se os padres der um probleminha na garganta, todo mundo vai para o inferno, porque o povo não abre a Bíblia, o povo não lê, o povo não medita, o povo não sossega. Então nós precisamos fazer o nosso dever de casa, nós precisamos, com a graça de Deus, se tornar cristãos fervorosos. Lembre-se que se a gente não terminar a vida da gente e não tiver santificado, não entramos no céu. Hebreus capítulo 12, versículo 14: buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá no céu só entra os puros de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E o tempo que o Senhor nos dá nesta terra é para a nossa conversão e santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. E ninguém vai se santificar sem oração, ninguém vai se santificar sem meditação, sem leitura da palavra, sem leitura da palavra. O anjo, quando mostrou para Santo Agostinho, ele disse: toma e lê, ele ficou repetindo para Santo Agostinho: toma e lê. Nós, muito mais do que ler, muito mais do que entender as coisas sagradas, teológicas, as coisas espirituais, é a disposição do coração de dizer não a todas as coisas para estar com o Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 42: Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Qual que é essa melhor parte, Padre? Estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos afastar tudo mais, porque o primeiro mandamento é muito claro. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, alma e entendimento. E ninguém ama aquilo que não conhece. Por isso São Paulo diz em Colossenses 4:4: possa eu conhecê-lo e fazê-lo conhecido, como é o meu dever. Lembrando que todo batizado, e hoje nós estamos celebrando o batismo do Senhor, todo batizado é chamado a conhecer a Deus com profundidade, amar a Deus em espírito e em verdade e servi-lo com a sua vida. Todo batizado. Está nos documentos do Concílio Vaticano II que a santidade é uma vocação universal. Não é só o padre que tem que ser santo, a carmelita que tem que ser santo. Todos nós precisamos buscar a santidade. Lembrando que a porta é estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Muitos são os que vão por aí. Raro, porém, apertado é o caminho da vida, e raros são os que encontram. Mateus 7, versículo 13. Por que a porta do céu é estreita? A porta do céu é estreita porque não entram os excessos da concupiscência. A porta do céu é estreita porque não entram os altivos, os orgulhosos, aqueles que se exaltam. Lucas 18:14: todos os que se exaltarem serão humilhados, mas todos os que se humilham serão exaltados. Mateus capítulo 18, versículo 3: se não vos fizerdes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E Jesus está dando o exemplo de tudo. Jesus está entrando na fila dos pobres pecadores para ser batizado. Ele que é Deus, Ele que é puro, Ele que é o Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele que é manso e humilde de coração,
ele que não precisa de perdão, mas porque ele entra na fila dos pecadores, para dizer para você, homem, para dizer para você, mulher: se eu que sou Deus e Senhor vos dei o exemplo, quem és tu, pecador, para também não entrar na fila do confessionário? Quantas pessoas a gente já ouviu durante essa vida dizendo com a boca cheia, sejam protestantes, sejam católicos, porque tem católicos que têm a mentalidade mundana, mentalidade protestante, porque se diz católico, porque tem berço católico e foi batizado, mas infelizmente não vive o catolicismo. Quantos homens eu já ouvi com esses ouvidos aqui, ó: eu não confesso com homem, eu não confesso com homem, eu confesso com Deus. Você confessa com Deus? Então escuta, João capítulo 20, versículo 22, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, o Senhor entrou e disse a eles: a paz esteja convosco, e soprou sobre eles, os apóstolos, os homens. Você que não confessa com homem, olha o que Jesus fez: derramou o Espírito Santo sobre os homens, os apóstolos. João 20, 22, e disse assim: aqueles homens, comedor de arroz e feijão, igual eu e você, disse assim, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: o pecado de quem vocês perdoardes serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Se você que não confessa com homem, fala com Jesus Cristo. Já que você confessa só com Jesus, pergunta para Jesus por que ele deu poder aos homens de perdoar os pecados. Sabe por quê? Porque foi por meio dos homens que o homem conheceu o pecado. O Papa Leão XIII diz: é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. E Jesus entra na fila dos pecadores para ser batizado. E quando, Mateus capítulo 3, versículo 21, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer, escutai o que ele diz. Vamos também, nesse dia, renovar as promessas do nosso batismo, renunciar a esse mundo imundo, renunciar o espírito materialista. Não façamos como Esaú, que era um homem interesseiro e materialista, trocou a sua graça, trocou a sua primogenitura, trocou o seu privilégio de ser o primeiro filho e ter a bênção do seu pai por um prato de lentilhas. Assim são os materialistas. Tudo nessa terra não passa de um prato de lentilhas. Filipenses capítulo 3, versículo 8, considero tudo como esterco, considero tudo como lixo, em comparação a esse bem supremo, conhecer o meu Senhor Jesus Cristo e estar com Ele. Vamos deixar as coisas triviais, fúteis de lado, vamos escolher o Senhor, porque é impossível viver o batismo, porque no batismo recebemos a filiação divina, no batismo recebemos os dons da fé, esperança, caridade, no batismo recebemos o Espírito Santo, no batismo recebemos o triamúnera, reis, profetas e sacerdotes. No batismo somos contratados pelo céu, Deus nos contrata, Deus assina contrato conosco, nossa carteira de trabalho fica assinada pela Santíssima Trindade, e nós vamos trabalhar em outras coisas. Que coisa mais feia! Se os operários do Senhor, se os batizados vivessem o seu batismo em plenitude, o mundo seria diferente, a sociedade seria diferente. Peçamos a Deus nosso Senhor que jamais possamos inverter os valores. O que é essencial é a vivência do batismo, tudo mais vem na sua sequência. Termino dizendo para vocês aquilo que está no Evangelho de São Mateus, Mateus 16, 26, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro
e vier perder a sua alma. O Espírito desceu em Jesus em forma de pomba, porque a pomba é o símbolo da paz, a pomba é o símbolo da pureza, a pomba, ela significa retidão, e a pomba quer fazer o seu ninho. O Espírito Santo, ele quer fazer o seu ninho no seu coração, na minha mente, na nossa vida. E o ninho do Espírito Santo vai dar os filhotinhos do Espírito Santo, né? Fazer uma metáfora aqui, que são os 7 dons, os 12 frutos do Espírito, os carismas do Espírito. Isto é ser batizados. Não é você ser batizado e depois você faz uma oraçãozinha para começar o dia, no finalzinho do dia você faz uma outra oraçãozinha, aí você vai na missa quando você quer, de final de semana, passa tempo sem confessar, não devolve o dízimo, não reza direito, e só trabalho, questões da vida, resolver problemas, situações materiais, e resolve problema, e trabalho, e casa, e descasa, e viaja, e volta, e quer enriquecer. Aqueles que querem enriquecer, né? A ilusão das riquezas, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Nada trouxemos para este mundo, tampouco nada levaremos. Se temos o que comer e o que vestir, contentemo-nos com isso, porque as pessoas não vivem o seu batismo em plenitude, no geral, porque são materialistas. E tantos outros se tornaram escravos das suas paixões, principalmente desejo da carne. Aí não vivem o batismo. São batizados, não evangelizados, muitos são batizados e vivem uma vida muito mais pagã, mundana e profana do que uma vida em Cristo. Jesus foi batizado, Jesus precisou do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Agora é a nossa vez. Padre, o que eu faço para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Em primeiro lugar, arrependa-se dos teus pecados, faça uma boa confissão, faça um bom propósito de vida e comece a gastar a sua vida, colocar o seu joelho no chão para pedir perdão dos teus pecados, reparar a sua vida passada e daqui até o dia da nossa morte buscar a nossa santidade com intensidade. Isso é o batismo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, nos abençoe nesse dia tão feliz, dia que a gente recorda o nosso batismo, dia que a gente renuncia a Satanás, suas obras, ao espírito materialista e o espírito de impureza, que nós renunciamos ao orgulho para viver a plenitude do batismo, que se dá na vocação de cada um. Eu sou padre, você é pai de família, mãe de família, jovem na sua pureza, no seu discernimento para o estado de vida. É assim que nós vamos viver até o dia da nossa morte, porque a hora que a gente morrer, como diz a minha avó, né? Um dia essa folia acaba, um dia essa folia acaba, um dia essa falação acaba, um dia esses julgamentos acabam, um dia essa incompreensão dos homens acaba, e não demora. Preparemos a nossa morte, preparemos a nossa vida eterna, vivendo bem o nosso batismo. O resto são ilusões e mais ilusões, e quem vive de ilusão nunca chega no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, com muita confiança, vamos ficar em pé, por favor, com muita alegria também, que é um dia de profunda alegria. Vamos dizer assim: eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao demônio, eu renuncio à inveja, ao ciúme, eu renuncio à desunião, às intrigas, eu renuncio ao espírito materialista, eu renuncio à impureza,
toda espécie de pecado. Eu renuncio a este mundo. Eu renuncio à apostasia. Eu renuncio ao cisma. Eu renuncio à heresia. Eu renuncio ao diabo e às suas obras. E renovo a minha fé em um só batismo, em um só Senhor, em uma só igreja, una santa católica, apostólica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para nossa salvação. Amém. Assim seja. Esqueci de citar um trecho da Bíblia muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que age acima de todos, em favor de todos. Não existe dois batismos. Eu passei nas águas. Eu passei nas águas lá no Águas Quentes, no Pantanal, na cachoeira. Aqui é sacramento. Eu recebi o sacramento do batismo. Há um só batismo. Quem foi batizado na Santa Igreja de Deus, não há necessidade de ser batizado em outras denominações. Isso seria uma grande ofensa a Deus. Então vamos viver o nosso batismo, porque católico, ignorante, futuro protestante. Vamos repetir? Católico, ignorante, futuro protestante. Há um só batismo, uma só fé, um só Senhor. O que você vai fazer com esse trecho da Bíblia? Vai excluir ele? Efésios capítulo 4, versículo 5. Não existe isso. O que existe é a ignorância das pessoas e maldade de tantos outros, heresias e mentira dos demônios, para tirar você do seio da igreja de Deus. Agora nós vamos rezar o credo apostólico, confirmando a nossa fé católica, porque assim vivemos, assim nascemos, vivemos e iremos morrer com a graça de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria façamos o nosso ofertório.